Salve Maria! Seja muito bem-vindo ao canal dedicado a Santo Afonso Maria de Ligório, o grande doutor da vida de oração. Hoje vamos aprender com ele sobre a necessidade da oração, esse meio indispensável para a nossa salvação. O próprio Santo Afonso nos recorda com firmeza: quem reza se salva, quem não reza se condena. Que o vídeo de hoje nos ajude a compreender de modo profundo e claro o quanto a oração é necessária para permanecermos unidos a Deus. E para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco nesta escola de santidade inspirada nos ensinamentos de Santo Afonso. Necessidade da oração. Erram os pelagianos, dizendo que a oração não é necessária para se conseguir a salvação. O ímpio Pelágio, seu mestre, afirmava que só se perde quem não procura conhecer as verdades necessárias. Mas, como disse bem Santo Agostinho, Pelágio falava de tudo, menos da oração, a qual, conforme sustentava e ensinava o mesmo santo, é o único meio de adquirir a ciência dos santos, como escreve São Tiago. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a concede fartamente a todos. São Tiago 1:5. Das Sagradas Escrituras são muito claros os textos que nos mostram a necessidade de rezar se quisermos alcançar a salvação. É preciso rezar, sempre e nunca descuidar. São Lucas 18:1. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. São Mateus 25:41. Pedi e dar-vos-á. São Mateus 7:7. Segundo a doutrina comum dos teólogos, as referidas palavras "é preciso rezar", "orai" e "pedi" significam e impõem um preceito e uma obrigação, um mandamento formal. Wycliffe afirmava que todos estes textos não se referiam à oração, mas tão somente às boas obras. Assim, rezar, no seu modo de ver, nada mais é do que agir corretamente e praticar o bem. A Igreja, entretanto, condenou expressamente este erro. Por isso, ensinava o douto Lécio que, sem pecar contra a fé, não se pode negar a necessidade da oração aos adultos, mortemente quando se trata de conseguir a salvação. Pois, como consta nos livros santos, a oração é o único meio para conseguirmos os auxílios necessários à salvação. A razão desta necessidade é bastante clara. Sem o socorro da graça, nada de bom podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. São João 15:5. Nota Santo Agostinho sobre estas palavras que Jesus Cristo não disse "nada podeis cumprir", mas "nada podeis fazer". Com isso, quis Nosso Senhor dar-nos a entender que, sem a graça, nem mesmo podemos começar a fazer o bem. E o apóstolo chega a dizer que, por nós, nem sequer podemos ter o desejo de fazer o bem. Não somos capazes de, por nós mesmos, ter algum pensamento, mas toda a nossa força vem de Deus. Se nem sequer podemos pensar no bem, como podemos então desejá-lo? O mesmo nos demonstram muitos outros textos das Sagradas Escrituras. Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12:6. Farei que vós andeis nos meus preceitos e que guardeis as minhas ordens e as pratiqueis. Ezequiel 36:27. Por isso, como diz São Leão Papa, nenhum bem faz o homem sem que Deus lhe dê a sua graça para isso. E o Concílio de Trento diz: se alguém disser que sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro o homem pode crer, esperar, amar ou fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja anátema. Modo de agir de Deus com os animais. O autor da obra imperfeita diz, referindo-se aos brutos, que o Senhor a um concedeu a rapidez, a outros deu unhas, a outros cobriu de penas,
para que desse modo pudessem conservar sua vida. O homem, porém, foi formado em tal estado que só Deus é toda a sua força. Deste modo, o homem é inteiramente incapaz de, por si, efetuar a sua salvação, visto que Deus quis que tudo o que tem ou pode ter receba por meio de sua graça. As primeiras graças. Mas este auxílio da graça, normalmente o Senhor concede só a quem ora, conforme a célebre sentença de Genádio. Cremos não chegar ninguém à salvação, sem que Deus o conceda. Ninguém, depois de convidado, obtém a salvação, sem que Deus o ajude. Só quem reza merece o auxílio de Deus. Se é certo que, sem o socorro da graça, nada podemos, e se esse socorro é concedido por Deus unicamente aos que rezam, segue-se que a oração nos é absolutamente necessária para a salvação. Verdade é que há certas graças primeiras, que são a base e o começo de todas as outras graças, e que são concedidas sem a nossa cooperação, como por exemplo a vocação à fé, a penitência. No dizer de Santo Agostinho, Deus as concede mesmo a quem não as pede. Entretanto, quanto às outras graças, especialmente em relação à graça da perseverança, tem por certo o santo doutor que não são concedidas, senão aos que pedem. Deus dá algumas graças, como o começo da fé, mesmo aos que não pedem. Outras, como a perseverança, reservou para os que pedem. É por isso que os teólogos, como São Basílio, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, como o próprio Santo Agostinho, ensinam que a oração para os adultos é necessária não somente por ser um mandamento de Deus, como também por ser um meio necessário para a salvação. Isto quer dizer que, segundo a ordem comum da providência, é impossível que um cristão se salve sem pedir as graças necessárias para a sua salvação. O mesmo ensina Santo Tomás. Depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado, que nos combatem interiormente, o mundo e os demônios que nos combatem externamente. A razão alegada pelo doutor Angélico e que nos deve convencer da necessidade da oração é a seguinte: para nos salvar, devemos combater e vencer. Aquele que combate nos jogos públicos não será coroado, se não combater legitimamente. 2 Timóteo 2:5. Sem o auxílio de Deus, não poderemos resistir a tantos de tais inimigos. Ora, este auxílio divino só se consegue pela oração. Logo, sem oração, não há salvação. A oração é o caminho ordinário para se receber os dons de Deus. Que a oração é o único meio para se receber as graças divinas, o confirma de um modo mais claro o mesmo Santo Doutor, quando diz que todas as graças que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou conceder-nos, não as quer conceder a não ser por meio da oração. A mesma coisa ensina São Gregório. Pela oração, merecem os homens receber o que Deus, desde a eternidade, determinou conceder-lhes. A oração é necessária, diz Santo Tomás, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós nos conheçamos a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Assim reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens, a fim de que, são palavras do santo, nós conheçamos que necessitamos do recurso ao auxílio divino e reconheçamos que Ele é o autor dos nossos bens. Assim como o Senhor quis que para sermos providos do pão e do vinho semeássemos o trigo e cultivássemos a vinha, assim quis que recebêssemos as graças necessárias para nos salvar por meio da oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. São Mateus 7,7. Somos pobres. A oração é o alimento de nossa alma. Em resumo, outra coisa não somos senão pobres mendigos, que tanto temos quanto recebemos de Deus como esmola. Eu, porém, sou pobre e mendigo. Salmos 40:18. O Senhor, diz Santo Agostinho, bem deseja e quer dispensar-nos as suas graças. Contudo, não quer dispensá-las, senão a quem lhe pedir. Nosso Senhor nolo assegura com as palavras: pedi e dar-se-vos-á. Logo, diz Santa Teresa, quem não pede, não recebe. Assim como a umidade é necessária às plantas para não secarem, assim, diz São João Crisóstomo, nos é necessária a oração para nos salvarmos.
Em outro lugar, diz o mesmo santo que assim como a alma dá a vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Assim como o corpo não pode viver sem a alma, assim a alma sem a oração está morta e exala mau cheiro. Disse exala mau cheiro, porque quem deixa de se recomendar a Deus logo começa a corromper-se. A oração é ainda o alimento da alma, porque assim como o corpo não pode se sustentar sem alimento, assim, sem a oração, diz Santo Agostinho, não se pode conservar a vida da alma. Como o corpo pela comida, assim a alma do homem é conservada pela oração. Todas estas comparações aduzidas pelos santos denotam a necessidade absoluta que todos temos de rezar para nos salvarmos. A oração é uma arma. A oração, além disso, é a mais poderosa arma para nos defendermos dos nossos inimigos. Quem não se serve dela está perdido. Nem duvida o santo em afirmar que Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. Adão pecou porque não rezou. O mesmo escreveu São Gelásio falando dos anjos rebeldes. Receberam em vão a graça divina e, porque não rezaram, caíram. São Carlos Borromeu, em uma carta pastoral, adverte que entre os meios que Jesus Cristo nos recomendou no Evangelho, deu o primeiro lugar à oração. Ele quis que nisso se distinguissem as igrejas católicas e sua religião das outras seitas, querendo que de um modo especial elas se chamassem casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. São Mateus 21:13. Conclui São Carlos Borromeu na mesma carta que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Por isso, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos achamos, não temos nenhum outro em quem fundar nossas esperanças, senão levantar nossos olhos a Deus e pela oração impetrar de sua misericórdia a nossa salvação. Como não sabemos o que devemos fazer, dizia o rei Josafá, não nos resta outro meio do que levantar nossos olhos para vós. 2 Crônicas 20:12. E assim também fazia Davi, não encontrando outro meio para se livrar de seus inimigos do que rogar continuamente ao Senhor que o libertasse de suas ciladas. Os meus olhos se elevam sempre ao Senhor, porquanto Ele tirará o laço dos meus pés. Salmo 25:15. E assim não cessava de rezar o real profeta, dizendo: Olha para mim e tem piedade de mim, porque sou pobre e só. Chamei a ti, Senhor, salva-me, para que guarde os teus mandamentos. Salmo 119, 146. Senhor, volvei para mim os vossos olhos, tende piedade de mim e salvai-me, porque sem vós nada posso, e fora de vós não encontro quem possa ajudar-me. Os erros de Lutero e de Jansênio. E de fato, como poderíamos resistir à força dos nossos inimigos e observar os mandamentos de Deus, mortamente depois do pecado dos nossos primeiros pais, pecado que nos enfraqueceu tanto se não tivéssemos a oração, pela qual podemos impetrar do Senhor a luz e a força necessárias para os observar? Foi uma blasfêmia o que disse Lutero afirmando que, depois do pecado de Adão, é impossível ao homem a observância dos mandamentos de Deus. E Jansênio disse mais ainda, que alguns preceitos são impossíveis até para os justos em vista das forças que atualmente possuem. Até aqui sua proposição podia ser interpretada em bom sentido. Mas com justiça foi condenada pela Igreja por causa do que se acrescentou depois, dizendo que lhes faltava a graça pela qual se tornava possível a observância dos mandamentos. É verdade, diz Santo Agostinho, que o homem fraco como é, não pode observar certos mandamentos com a sua força atual ou com a graça comum a todos. Mas por meio da oração, pode muito bem obter o auxílio maior do qual necessita para os observá-los. Deus não manda coisas impossíveis. Entretanto, se manda, exorta a fazer o que se pode e a pedir o que não se pode. É célebre este texto do santo que mais tarde foi adotado pelo Concílio de Trento e declarado dogma de fé.
E imediatamente acrescenta o santo doutor: vejamos como o homem, em virtude do remédio, pode fazer o que não podia, por causa da fraqueza. Quer dizer que com a oração obtemos o remédio para a nossa fraqueza. Porquanto, se pedirmos a Deus, conseguiremos força para fazer o que não podemos. Deus não manda coisas impossíveis. Não podemos e não devemos acreditar, continua Santo Agostinho, que Deus, obrigando-nos a observar a lei, queira ordenar o impossível. Fazendo-nos Deus compreender que somos incapazes de observar os seus mandamentos, Ele nos admoesta a fazer as coisas fáceis com as graças que nos dá e a fazer depois as coisas difíceis, com o auxílio maior que podemos impetrar pela oração. Por isso mesmo, cremos com firmeza que Deus não pode mandar coisas impossíveis e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Por que, perguntará alguém, impõe-nos Deus coisas impossíveis a nossas forças? Justamente a fim de que procuremos, pela oração, o que não podemos com a graça comum. Deus manda-nos algumas coisas superiores às nossas forças, para que saibamos o que lhe devemos pedir. E, em outro lugar, diz ele: a lei foi dada para que se procure a graça é dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça, e Deus, para este fim, deu a lei, para que sempre suplicássemos a graça necessária para observá-la. E de novo, em outro lugar, diz ele: a lei é boa se dela fizermos bom uso. Em que consiste, pois, o bom uso da lei? Ele responde: consiste em conhecer pela lei a própria fraqueza e em procurar o auxílio divino para obter a saúde. Santo Agostinho diz que nós nos devemos servir da lei, mas para que fim? Para conhecermos por ela o que sem ela seria impossível, a nossa incapacidade para a observar, a fim de que com a oração alcancemos o auxílio divino, que cura a nossa fraqueza. Grande é a fraqueza do homem. São Bernardo escreve o mesmo dizendo: quem somos nós? Ou qual é a nossa força para resistirmos a tantas tentações? Certamente, era isso que Deus queria, que nós, vendo a nossa insuficiência e a falta de auxílio, recorrêssemos com toda a humildade à sua misericórdia. Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Por isso, permite que nos assaltem os inimigos que, para nós e nossas forças, são invencíveis, para obtermos com a oração o auxílio para resistir-lhes. Note-se especialmente que ninguém pode resistir às tentações impuras da carne se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Este inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer todas as meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, diz São Gregório de Nissa, é a oração. A oração é a guarda da pureza. O mesmo dizia antes dele Salomão: sabendo eu que de outra maneira não podia ser inocente sem que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus nolo não concede. Deus, porém, só a concede aos que pedem. Quem pedir, certamente será atendido. 13. Santo Tomás, contra Jansênio, diz o seguinte: não devemos dizer ser-nos impossível a castidade ou outro mandamento qualquer. Muito embora não o possamos observar por nós mesmos, contudo, o podemos mediante o auxílio divino. O que nos é possível com o auxílio divino não se pode dizer simplesmente que é impossível. Não se diga ser uma injustiça mandar a um coxo que ande direito. Não,
não é injustiça dando-lhe os meios para se curar. Se depois continuar a conchear, a culpa é dele. Muito a propósito, se manda que o homem ande direito para que, percebendo que não pode, procure o remédio que cure a claudicação do pecado. Saber viver é saber rezar. Diz o mesmo Santo Doutor que não saberá viver bem quem não souber rezar. Bem sabe viver o que sabe rezar bem. São Francisco de Assis dizia que, sem a oração, nunca pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa os pecadores que alegam não ter forças para resistir às tentações. Se vos faltam as forças, adverte São Tiago, por que então não as pedis? Não tendes, porque não pedis. Tiago 4,2. Não há dúvida, somos muito fracos para resistir aos assaltos de nossos inimigos, mas também é certo que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, como diz o apóstolo. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Fará, pelo contrário, que tireis proveito da tentação para poderdes suportá-la. 1 Coríntios 10:13. Explicando estas palavras, diz Primágio: com o auxílio da graça, ele vos dará forças para vencerdes a tentação. Somos fracos, mas Deus é forte. Se implorarmos o seu auxílio, ele nos comunicará a sua força, e assim poderemos tudo e poderemos dizer com o mesmo apóstolo São Paulo: posso tudo naquele que me conforta. Filipenses 4:3. Não há, pois, desculpa, como diz São João Crisóstomo, para aquele que sucumbe por deixar de orar, porque se tivesse orado, não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo abandonando a oração. É necessária a intercessão dos santos para se obter a graça divina? Levanta-se aqui a questão se a intercessão dos santos é necessária para se obter a graça divina. Que seja lícito e útil invocar os santos como intercessores para que eles supliquem pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo o que nós, por nossos deméritos, não somos dignos de receber, é doutrina da Igreja, como declarou o Concílio de Trento. É bom e útil invocar humildemente os santos e recorrer à sua proteção e intercessão para impetrar benefícios de Deus por seu divino Filho, Jesus Cristo. O ímpio Calvino reprova esta invocação dos santos, mas sem razão, pois é lícito e proveitoso invocar em nosso auxílio os santos vivos e pedir-lhes que nos ajudem com suas orações. Assim fazia o profeta Baruque, dizendo: e rogai por nós ao Senhor nosso Deus. Baruque 1,13. E São Paulo: irmãos, rogai por nós. 1 Tessalonicenses 5,25. Deus mesmo quis que os amigos de Jó se recomendassem às orações de seu fiel servo para lhe ser misericordioso, em vista dos merecimentos dele. Ide ao meu servo Jó, e Jó, o meu servo, orará por vós, e eu volverei misericordioso o meu olhar para ele. Jó 42:8. Se é lícito recomendar-se aos vivos, como então não será lícito invocar os santos, que no céu mais de perto gozam de Deus? Isto não é derrogar a honra que se deve a Deus, mas duplicá-la. Assim como na terra, podemos honrar e venerar o Rei em sua pessoa e também na pessoa dos seus servos. É por isso que Santo Tomás diz ser útil invocar e recorrer a muitos santos, porquanto, pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só não se obteria. Poderá alguém objetar e dizer: de que serve recorrer aos santos para que rezem por nós, quando eles já pedem por todos quantos são dignos disto? Responde o mesmo Santo Doutor que alguns não seriam dignos de que os santos rezassem por eles, mas tornam-se dignos recorrendo com devoção aos santos. Este foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e colocar nos comentários o que achou do vídeo de hoje. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.